Quer conseguir aquela vaga de dev para fora recebendo em dólar? Quer conseguir aquela vaga de dev para fora do Brasil, né? E ir embora do Brasil, se relocar para outro país? Tá interessado em entrar na área, mas não sabe como? Então fica aqui comigo que a gente vai tratar sobre esses assuntos nesse vídeo. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Johnny e eu decidi criar esse canal, né, com o propósito de ajudar o pessoal, né, a galera a ter uma carreira internacional, né, tanto aqui no Brasil quanto para fora, se a pessoa quiser ir para fora, né. Ajudar o pessoal também a ganhar melhor na área. Às vezes a pessoa está, né, defasada, com salário defasado, não sabe o que fazer, né, para conseguir ganhar mais. Ajudar o pessoal a se tornar um dev sênior de verdade, né, que consegue passar numa entrevista de sênior, né, de empresas, né, internacionais. Também o propósito para dar um norte, né, ajudar a galera que está começando aí, principalmente nessa época, né, de inteligência artificial. E às vezes também ajudar aquela pessoa que tem anos, né, de experiência, uma bagagem absurda, né, mas está estagnado. Então, tudo isso você vai encontrar aqui. Então, um pouco sobre mim, né, me apresentando, como é que eu, né, acho que posso ajudar o pessoal aí nessas partes, né? Eu trabalho na área desde 2009, né? Para quem conhece Curitiba aqui, né, lá o Parque de Software, comecei lá como estagiário, né, em desenvolvimento Java na época. Depois, né, fui trabalhar no setor bancário, né, trabalhei para bancos grandes, tanto brasileiro quanto internacional. Nem sempre, né, trabalhando puramente com desenvolvimento, né, de software, mas especificamente, né, com desenvolvimento de software são mais de 10 anos. Já fiz bastante full stack, mas o que eu trabalho hoje em dia é com desenvolvimento back-end, né? E não gosto de front-end, não gosto de full stack. Para mim, front-end nem a gente, né? Eu já entendi agora. Tô brincando. Mas a maioria das pessoas que fazem back-end, né, não gostam de fazer full stack, né? Mas, né, nem sempre a gente faz o que quer, né? Acho que foi o seu Madruga que falou, né, que quando a fome aperta, a vergonha afrouxa, ou alguma coisa nesse sentido. Né, então já fiz bastante full stack, né? Mas o meu foco é back-end e durante os anos eu tenho trabalhado basicamente com back-end, né? E na maioria do tempo tá trabalhando para fora, com times globais espalhados, né, em vários países, né? Não necessariamente em dólar, né? Mas a maioria do tempo, né, com times para fora, usando inglês diariamente e tudo mais, né? E bastante tempo também trabalhando para fora, recebendo em dólar, né? Então, né, tem alguma bagagem aí nessa área. Entrevistando para fora, no mínimo aí desde 2015, né? Então, tenho bastante experiência com entrevista técnica para fora. Já tomei muita bomba, já aprendi bastante, né? Com os meus erros, aprendi bastante com entrevista técnica difícil, com entrevista técnica ruim, né? Então, acho que eu consigo ajudar aí quem né, quer passar a entrevista técnica para empresas de fora, né? Eu consegui uma relocação para fora, né, para Barcelona, né, de 2019 para 2020, né, numa empresa grande da Europa. Basicamente é como se fosse o decolar da Europa, né? Consegui visto de trabalho, né, autorização de trabalho, residência e tudo mais. Então, eu já tenho experiência também, né, em ser contratado para trabalhar fora. Também eu já fui patrocinado 3 vezes, né, para o H1B, que é o visto de trabalho americano, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Já participei da loteria do H1B
3 vezes, né? Para quem não tem familiaridade com o processo de visto americano, né? Como são muitas aplicações, né? Você não participa direto, né? Sua aplicação ela passa por um sorteio, né? Que é a loteria do H1B. E se sua aplicação, né, for sorteada, aí sim que eles vão examinar, verificar se você é elegível, né? Para receber o visto e tudo mais, né? E você não consegue aplicar você próprio, né? Tem que ter uma empresa que aplica por você, né? No meu caso, né, uma empresa de fora da Europa que custeou, né, o processo durante esses 3 anos. Eu não lembro se foi 2020, 21 e 22 ou 2021, 22 e 23, porque você aplica esse ano, mas é pro ano que vem, né? Então, não lembro especificamente, mas foi 3 anos seguidos, né, por uma empresa de consultoria de software europeia, né, que tem bastante atuação dentro dos Estados Unidos, né? Infelizmente, né, nunca passei na loteria de vistos, né, então nunca deu certo, né? Agora, né, tá bem mais difícil, né, com as novas regras aí do Trump, vai ser difícil aí conseguir um H1B, né? Então, mas existem outras opções aí, tem o EB2 e tudo mais, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então, já fui patrocinado 3 vezes para o H1B. Eu trabalho como PJ, recebendo em dólar desde 2022. Então, por isso o nome, né, Coiote, né? Por causa dessa minha bagagem, eu já consegui ajudar bastante amigos, né, companheiros de projeto, de time, né, que queriam ou ir para fora do Brasil, né, trabalhando com desenvolvimento de software, ou, né, conseguindo aquela vaga para trabalhar no Brasil, só que em dólar, né? Então eu já consegui ajudar várias pessoas aí, né, meus amigos, né, nessas 2 áreas aí. Então eu acho que as minhas dicas, né, eu vou poder ajudar, né, alguém que esteja necessitando nessa área, né? E a motivação, né, principal para eu fazer esse canal aqui é que, assim, olhando a bolha dev no YouTube, assim, cara, assim, resumidamente, né, eu vejo, né, muito dev, assim, com bastante alcance, né, falando bosta, basicamente, né? Como você é burro? Assim, por exemplo, né, o cara não trabalha para fora, né, mas fica, né, ensinando, falando asneira, né, sobre trabalhar para fora, né? Ah, não tem vaga, né, não compensa e tudo mais, né? Deve que se diz sênior, mas aí você vai ver o cara fazendo entrevista, ele roda em conceitos simples, né, que um dev sênior deveria saber. Esse é o tal do Mula. E daí acaba que esse cara ainda, né, vende curso, né, para júnior, né, ensinando, né, desenvolvimento, né? Então, aí fica complicado, né? Então, às vezes você olha e diz, cara, esse cara não é sênior nem aqui, nem na China, né? E, cara, assim, isso não quer dizer que, tipo, eu sou um profissional perfeito, né? E que eu sei tudo, né? Ninguém sabe, né? Mas eu vejo que, né, que tinha um gap aí a ser preenchido, né? Nessa parte aí, né? Para ajudar as pessoas, né? A se tornar realmente um sênior com as exigências do mercado internacional, né? Deve que nunca colocou um sistema em produção e que vende curso ensinando a galera a programar, né? E você olha, né, o roteiro do curso, cara, não é daquele jeito que as empresas grandes desenvolvem sistema, né? Então, às vezes o cara tá ensinando ali pro júnior quebrado, né, um processo que não vai levar ele a lugar nenhum, né? Basicamente ali, Hello World, CRUD. CRUD é muito usado, né? Não me leve a mal. Mas a maioria das vezes, os cursos que eu vejo, né, são muito simples, né? E acaba que o cara não vai ter muito sucesso, né, com aquele curso, né? E o cara, né, o produtor ali de conteúdo tá ganhando rios, não rios, né, mas tá ganhando bastante dinheiro, né, nas costas de pessoa
iludido. Então tem esse problema, né? O cara nunca trabalhou como deve de verdade, né, numa empresa, nunca colocou sistema em produção, mas está vendendo conteúdo, né, que não se alinha, né, com o mercado atualmente. Também deve que às vezes trabalha numa empresa nacional que está atrasada, né, com relação à empresa de fora, e acaba que o cara fica querendo ensinar as coisas, né? E não me leve a mal, né? Ninguém é melhor que ninguém. Mas existe um abismo gigante, gigante, né? Se você comparar a realidade de desenvolvimento de software em empresas nacionais e em empresa internacional, mas absurdo, um gap absurdo, assim, né? Vou dar um exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, cara, o teu pull request foi aprovado, né? O pipeline roda e teu sistema tá em produção, cara. Tipo, direto. E, né, muitas vezes o cara trabalha ainda numa empresa onde o cara tem que fazer release na mão, né? E daí o cara fica querendo dar pitaco sobre IA, sobre não sei o quê, e o cara não sabe como é que tá o cenário lá fora, entendeu? Então, esse é da motivação que eu tive para criar esse canal, para explicar como que é o desenvolvimento lá fora mesmo, né? Também tem, né, os vendedores de bootcamp vendendo, né, curso para júnior iludido, né? O cara nunca vai conseguir entrar na área só com aquele curso de bootcamp, não adianta. E tem muito disso atualmente no YouTube, né? Agora tem a outra versão, né, que é os vendedores de curso de IA, né? O cara, né, a IA, tudo é IA, não sei o quê, e o cara mal sabe como que é o sistema, como que é o desenvolvimento de software em empresa grande atualmente, né, no cenário internacional, e ainda quer ensinar com a IA. E assim, principalmente para quem está entrando, cara, não adianta você saber usar IA só, né? Para quem é júnior e está querendo entrar aí. Se você não sabe julgar o que a IA te produz, se aquilo é algo que está certo ou não, se tem alguma, né, vulnerabilidade que vai dar pau em produção, né? Se você não sabe julgar aquilo, não adianta você saber usar a IA, né? Você vai subir, vamos dizer que você vai subir um pull request que foi a IA que te fez, né? O cara vai lá revisar o teu pull request, começa a fazer perguntas, você não sabe responder, né? Por que você fez tal coisa aqui? Né? E daí você não sabe defender o teu ponto, porque falta aquela base, né? Então, o júnior tem que tomar cuidado aí, né? Com IA, principalmente com o vendedor de curso de IA, né? Atualmente. Daí tem, né, aqueles outros, né, tem os missionários de SaaS, né, o cara só fala sobre SaaS, não sei o quê, que você tem que fazer um SaaS e tudo mais. E na maioria das vezes, a pessoa só vai perder tempo e dinheiro. E dependendo da tua ideia de SaaS, você ainda vai arranjar, você pode arranjar, né, um pepino, né, uma dor de cabeça, né, por exemplo, se o teu SaaS, né, mexe com dados do usuário e você não trata bem, não sabe sobre LGPD, não trata bem LGPD, acaba tendo um vazamento e acaba, né, se complicando. Então, né, tem que tomar cuidado aí com o SaaS aí, né, com os vendedores, né, de sonho de SaaS, né. E talvez a coisa que mais, né, me motivou a fazer esse canal foi, né, as mentorias de ensinando aí a pegar a vaga na gringa, que estão cobrando, né, 10, 20k, né, 20 conto aí dos caras, né, para conseguir, pro cara entrar, né, conseguir uma vaga de fora. E na minha opinião, né, não vale a pena pagar, né, você com conselhos simples, princípios simples, né, você consegue, né, galgar ali o processo, né, para você conseguir, né, eventualmente, aquela vaga, né, trabalhando para fora, né, remoto, em dólar, né, e sem precisar gastar toda essa cacetada que os caras, né, estão querendo cobrar. Então, o propósito aqui é ensinar, e tudo isso de graça, né, eu não vou vender nenhum curso para ninguém.
E eu sei que se aplicar esses pequenos princípios, né, você vai conseguir, né, ter uma carreira melhor, vai conseguir aquela vaga em dólar que você precisa, vai conseguir se relocar para fora, se esse é o teu sonho, né, ou sair de uma empresa defasada, conseguir aumentar a sua renda e tudo mais, né. De novo, né, eu trabalho atualmente para fora, em dólar. A primeira vez que eu trabalhei para fora como PJ em dólar foi em 2022. Já consegui ser contratado para fora, né, para Espanha e Barcelona, como eu falei antes, né. Vou explicar essa história mais para frente em outro vídeo. Então, mas eu tenho, né, bastante bagagem aí nessa área e eu tenho certeza que poder ajudar, né, vocês e qualquer pessoa que estiver interessada a conseguir, né, esse sonho da vaga em dólar, do trabalhar para fora e tudo mais, né. E se isso te interessa, então, né, se inscreva aqui no canal. Toda semana eu vou postar, né, vídeos sobre esses tópicos aí, sobre notícias da área, né, né, tem muita notícia de IA e tudo mais. Então, dá o meu, minha perspectiva, né, sobre alguém que tem trabalhado para fora faz um tempo já. E é isso aí. Se isso te interessa, se inscreva aqui no canal, né? Não perca os próximos vídeos aí, ative as notificações e até mais.